Ciência. Amar não é uma tarefa fácil, porém não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo. Todos os dias vemos sinais que a Bíblia já anunciava: guerras, tragédias, crises. E no meio disso, milhões de pessoas seguem sem esperança, sem entender as profecias. Em novembro, o Anjos da Esperança tem uma missão especial: imprimir e enviar revistas Esperança sobre Daniel, Apocalipse e as profecias do tempo do fim. Doe agora pelo Pix, anjosradio@novotempo.com. Deus está chamando. Qual é a sua resposta? Eu vou. Sou anjo, sou Novo Tempo. E esse amor desceu. Olá, aqui quem fala é o Wesley Fonseca da gravadora Novo Tempo. E eu quero convidar você, que é ouvinte aqui da rádio, a continuar comigo lá nas plataformas digitais. Você me encontra como Wesley Fonseca no Spotify, Deezer, Apple Music e nas demais plataformas. E assim, você pode acompanhar o meu trabalho um pouquinho mais de perto. Abraço, te encontro por lá. Minha vida eu entreguei, não, mas eu quem vivo. A sua fé merece ser renovada a cada dia. No programa Eu Creio, você acompanha mensagens bíblicas profundas, histórias de fé e reflexões que fortalecem o coração, renovam a esperança e inspiram a viver cada dia mais perto de Deus. Fortaleça sua fé e permita que Deus transforme a sua vida. Eu Creio, só aqui, na Rádio Novo Tempo. O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Ei, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, a gente começa mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Você tá bem? Tá tudo sossegado? Que bom ver você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Quero agradecer aos nossos amigos locutores da sua rádio, da sua região, que chamaram você para poder participar desse momento aqui com a gente. Assunto de hoje do Vida e Saúde, que é um programa que estimula, incentiva a gente a buscar uma vida com mais qualidade, cheia de saúde em todos os aspectos, inclusive a saúde espiritual também. Hoje a gente vai falar sobre oração e cura. Um assunto bom, não é? Um assunto que a gente estava precisando estudar aqui no nosso Vida e Saúde. Você, com certeza, você que lê a Bíblia, você que vai à igreja, você que ouve a Rádio Novo Tempo, você já encontrou algumas histórias que falam sobre pessoas que buscaram Jesus com um objetivo de cura. Queriam a cura, o remédio para acabar com aquela enfermidade, não é? E elas conseguiram. A gente pode lembrar de algumas situações, a mulher do fluxo de sangue, não é? O cego de Jericó, que gritou lá no meio do povo pedindo a cura e recebeu. O leproso que se aproximou e pediu ali: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Também o centurião que pediu a cura e o Senhor fez a cura ali. Olha, o servo dele foi curado à distância. Interessante, não é? E essas histórias, elas falam, meus amigos, sobre cura, sobre fé, sobre oração. Mas também, quando a gente lê, a gente fica pensativo. Por que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente ora pedindo a cura e a gente não recebe? Você já passou por essa situação? E aí começam a surgir algumas perguntas. Será que Deus não nos ouviu? Será que faltou fé? O que faltou? Faltou fé? Já ficou angustiado por causa disso? Me diga, nós vamos bater papo sobre isso hoje. Agora me diga, você já orou por uma cura e teve a certeza de que Deus te respondeu de alguma forma, ainda que não tenha sido do jeito que você havia pedido, esperado, o milagre que você queria?
Pois é, eu quero saber. Compartilha com a gente, 12981510081. Só dá uma resumida na sua participação para que a gente possa ler o máximo possível aqui no programa. Fico te esperando, manda mensagem de texto aqui pra gente. Tô te esperando. Vamos lá, enquanto você tá participando, deixa eu chamar o Raul. Oi, Raul, bom dia pra você. Bom dia, Rose. Tudo jóia? Tudo jóia, meu amigo, tudo jóia. Você sabe que eu tô feliz porque aqui na programação da Rádio Novo Tempo, todo dia, Raul, chega gente diferente. Todo dia chega ouvinte diferente aqui. Às vezes até internacional. O pessoal tá internacional ouvindo nosso Vida e Saúde. Então aproveita, porque a sua mentoria é internacional também, não é? E apresenta seu projeto. Legal, Rose. Eu ajudo pessoas, Rose, a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Então tem muita gente, né, Rose, tá cansado, sem disposição, sem energia, querendo eliminar alguns quilos. Tá chegando o final do ano aí. Então, se você quer recuperar a sua energia, quer recuperar a sua confiança, eliminar 10 quilos até o Natal, ainda dá tempo. Imagina você chegando no Natal 10 quilos mais esbelto aí. Então é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão, Rose, ela é gratuita. Só essa sessão aí, ela já valeria aí uns bons reais, tá? Mas ela é gratuita porque a pessoa já sai de lá com um plano. Mas nessa sessão, a gente vai também apresentar para ela os planos que a gente tem de longo prazo. Aí sim ela decide se ela quer se inscrever em um desses planos, que daí sim são pagos ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br. Ok, tá dado o recado do nosso Raul. A Grazi retorna amanhã, não é, Lu? Amanhã a Grazi Donato, que também faz parte da nossa bancada, é uma das nossas apresentadoras, ela retorna amanhã. Tô com uma saudade de você, Grazi. Grazi vai explicar pra gente por que ela precisou ficar ausente. Foi ou não foi castiguinho aqui da Luciana, nossa produtora? Eu não tô, não. Ai. Amanhã a gente vai resolver. Amanhã a gente resolve isso aqui no programa. Ô, Raul, você se comporte, que hoje a gente tem um pastor aqui nesse programa. Colocar ordem aqui, entendeu? Muito bem, gente. O pastor Flávio Souza, mais uma vez. Aqui a gente pode ter esse contato com ele. Estivemos com ele em Vitória, no Espírito Santo. Foi mês passado, mês retrasado? Foi setembro? Foi setembro. Finalzinho de setembro. Finalzinho de setembro ali, não é? Muito bom, pastor. Muito obrigada pela participação. Pastor, ele é responsável pelo evangelismo, áreas de evangelismo e missão global da Igreja Adventista para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ele está aqui com a gente pela primeira vez, não é, pastor? Bem-vindo. Oi, Rose. Oi, Raul. Bom dia para vocês. Bom dia aos nossos ouvintes. É a primeira vez e para mim é uma honra, uma alegria poder estar com vocês e poder abordar esse assunto, né? Batermos esse papo tão importante, falando de algo que está aí à disposição de todos nós e que nos faz sentir muito bem. Amém, pastor. Então vamos aproveitar que nós estamos falando para todo o Brasil através das nossas 18 emissoras, estamos falando pela internet, no aplicativo, pelo site, enfim, vamos explicar essa área do seu trabalho, do seu ministério. Quando a gente diz que o senhor é responsável pela área de evangelismo e missão global da Igreja Adventista, o que significa isso para que a nossa audiência possa compreender? Rose, a Igreja Adventista tem um compromisso muito sério com a pregação do Evangelho, né? Afinal de contas, nós sabemos que a volta de Jesus está condicionada à pregação, né? E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então, a Igreja Adventista ela trabalha com alguns departamentos para áreas geográficas. Então, hoje, eu coordeno esta parte da pregação evangelística, principalmente nos contextos públicos, para todo o estado do Rio, Minas, Espírito Santo, e também a expansão do plantio de igrejas em cidades que ainda nós não temos a presença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, em resumo, estas são as minhas responsabilidades aqui nesta região geográfica que nós chamamos de União Sudeste Brasileira. Sim, Deus continue abençoando o seu trabalho, pastor. O senhor é um querido, nós estamos felizes em recebê-lo aqui na programação.
Bom, Amém. querido ouvinte, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar o nosso programa, a gente vai falar de um assunto que eu sei que tem muita gente com o coração apertado agora nesse momento, tá enfrentando um diagnóstico, perdeu alguém por conta. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre oração e cura e nós vamos tocar uma música que é um clamor. Daniel Lidke, me cura, faça o seu clamor neste momento, se você puder. Eu sei que você está na cozinha, quem sabe você está cuidando do seu carro, quem sabe você está num lugar trabalhando fora de casa, mas você pode fazer esse momento de oração com a gente. Daniel Lidke, me cura. E daqui a pouquinho a gente retoma o nosso papo aqui na sua Novo Tempo. Novo Tempo. A voz da esperança. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Eu creio, eu creio. Me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Recebo o poder, por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Rádio Novo Tempo convidando você para que qualquer que seja a resposta,
Se coloque na presença do Senhor. Me cura. Daniel Lide, que você acompanhou aqui com a gente na Voz da Esperança. A gente está conversando, vamos começar o nosso bate-papo sobre oração e cura. Aqui com a gente hoje o pastor Flávio Souza, ele que é responsável pela área de evangelismo e missão global da Igreja Adventista para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Pastor, o senhor pode deixar para a gente o seu contato no Instagram para que o pessoal possa acompanhar o seu ministério? Sim, sim, Rose. É Flávio Souza F. Se você colocar @Flávio Souza F ou Flávio Souza F. Ok. Exatamente, Souza com Z, tá bom? @Flávio Souza F, você vai encontrar a gente ali. Você vai poder ver as diversas atividades evangelísticas que desempenhamos aqui junto às equipes, né, de 10 outras regiões geográficas contidas aqui na União Sudeste Brasileira. Ok, pastor. A nossa audiência aproveita para seguir o pastor Flávio e acompanhar esse ministério. @Flávio Souza F. O Souza, Isso. usar com Z. Ok? Muito bem, querido ouvinte. Vamos lá, vamos ouvir as participações que estão chegando aqui. O Raul também está buscando ali no YouTube. O Alteir diz assim, ele é de Sarandi, Paraná. Oi, Rose, minha sogra já esteve com metástase em várias partes do corpo. Nós oramos e ela está curada. Graças a Deus. Olha que milagre, que bênção, Alteir. Mais participações aqui comigo. Vou ler duas, você leu duas também, o Raul, inicialmente. Nós oramos, é a participação da Andréia. Nós oramos por muito tempo pela cura do meu pai. Ele estava com câncer. Na época da doença, minha irmã mais nova estava fora da igreja. Infelizmente, meu pai morreu. Ficamos tão tristes. Mas foi em meio a essa dor que a minha irmã retornou para Jesus. E eu sei que muito em breve vamos nos reencontrar, não é? Ô, Andréia, que dor, não é? Que dor que a nossa oração te alcance hoje, porque pode passar o tempo que for, a gente sempre está tentando aprender a lidar com essa perda, com essa situação. O Raul, busca aí duas participações. Sim, a Valquíria. Sou cadeirante e pedi muitas vezes para Deus me fazer andar, mas Ele me respondeu de outras formas. E como disse, espiritualmente eu sou uma pessoa muito feliz para a honra e glória de Deus. O José fala, olha, eu orei pela minha irmã, que o Senhor a curasse, mas infelizmente acabamos de enterrá-la no domingo. Poxa vida, José, a gente sente muito. Que Deus possa confortar o coração de vocês. E vamos entender mais, né, Rose, sobre esse assunto hoje, para ver como que Deus, por que algumas vezes ele responde, outras não. Sim. Né? Aliás, eu acho que ele sempre responde, mas de algumas vezes do jeito que a gente quer e de outras não. Né? É verdade, Raul. Acho que esse programa vai ser muito importante para a gente poder buscar essas respostas, sabendo que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus sabe todas as coisas. Então vamos buscar isso e já fique em oração para que Deus conforte e console seu coração durante o nosso programa. Pastor, vamos começar do começo? Vamos começar assim, olha, quando a gente fala oração, o que significa oração de acordo com a Bíblia? Rose, veja, de uma forma muito simples, né? Aplicando aqui um princípio que está em Hebreus capítulo 4, 16. E se você, querido ouvinte, tiver condições de anotar esses textos bíblicos para que depois você possa meditar de forma mais profunda, eu acho que isso vai ser muito interessante. Esse texto diz que nós precisamos nos achegar a Deus com confiança para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu interpreto esse texto, Rose, Raul e queridos ouvintes, dizendo que a oração é um canal direto, sabe, entre Deus e o ser humano. É uma conversa sincera de um filho para com o pai. A oração não é um ritual, mas é uma relação viva que vai fortalecer a fé e transformar o coração humano. Em outras palavras, é o abrir do coração humano àquele que é divino e está ali olhando e velando por cada um de nós. Isto é a oração. Amém. Muito bom. É um privilégio, né, Raul? Sim, sem dúvida. E na Bíblia, né, pastor, a gente encontra diferentes formas de orar, né? Quais são esses tipos de oração?
Raul, veja, o texto de Efésios, capítulo 6, verso 18, diz que nós precisamos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Algumas traduções da Bíblia vai trazer aqui a frase, né, com orações ou com todas as orações. Isso significa que não existe apenas uma forma de orar. Além de orarmos em todo o tempo, nós precisamos também orar de formas diversificadas. E Deus é maravilhoso porque, através destas diferentes formas, nós temos o privilégio de passar mais tempo na presença de Deus. Por exemplo, existe a oração de intercessão, e é aquela oração em que eu dedico um tempo para listar ali alguns nomes de pessoas, amigos, familiares, e que eu vou apresentar essas pessoas para Deus. Imagine, se você montar uma listinha com 10 nomes, quanto tempo em oração você vai permanecer ali na presença de Deus, falando de cada uma dessas pessoas para Deus. Mas temos também a oração de adoração, que é simplesmente você reconhecer a grandeza de Deus. É uma oração que nós vamos ir à presença de Deus somente para adorá-lo, interessado nele, o nosso Deus. Temos a oração de confissão. E esta daqui é bem importante, né, frisar aos nossos ouvintes, porque nós precisamos diariamente nos limpar, nos purificar. A Bíblia nos ensina que pecado não confessado é pecado não perdoado. E é importante eu ir à presença de Deus e confessar os meus pecados. Não que Deus precise que tenha o seu ego satisfeito ao irmos ali, né, à presença dele e nos humilharmos. Não. É porque o ato da confissão tem um efeito em nós. Quando nós falamos para Deus os nossos erros, isso tem um efeito poderosíssimo em nossa vida. E realmente nasce o arrependimento, a renúncia por aquela prática equivocada e a nossa vida é transformada. Temos também a oração de petição, que é aquela oração específica que eu vou fazer para Deus pedindo alguma coisa. Mas é importante que você saiba, querido ouvinte, que ao orarmos pedindo algo para Deus, nós precisamos deixar claro para Deus as nossas intenções com aquilo que eu estou pedindo. Não é pedir por pedir simplesmente, sabe? Ao fazer o exercício de orar pedindo alguma coisa para Deus, muitas vezes eu me peguei até desistindo de pedir aquilo para o Senhor, porque eu vi que aquilo não tinha realmente uma grande necessidade. E por aí vai, amigos. Deus, né, pastor? Sim, Não exato. adianta tentar enganar, falar que é para uma coisa, mas na verdade o coração Não não adianta. quer saber. Enfim, amigos, eu citei as mais principais, mas existem outras metodologias, e como eu disse, este é um exercício que Deus colocou à nossa disposição para que pudéssemos permanecer mais tempo na presença dele. Interessantíssimo o senhor explicar para a nossa audiência essa variedade de orações, porque muitas vezes a gente pode ser levado a pensar que oração é só pedir, é só chegar ali uma lista de pedidos, Senhor, eu preciso disso, 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 disso e disso, para ontem. Às vezes a gente, com outras palavras, a gente acaba dizendo isso para o Senhor. Então é interessante a gente saber que tem essa oração de adoração, que é só para você adorar a Deus pelo que Ele é, estar na presença dele. Não é interessantíssimo a gente desenvolver essa amizade com Deus, querido ouvinte, de conversar com Deus, de não só se aproximar dele para pedir, mas para conversar. Ainda tocando nesse assunto da oração, que a gente pede alguma coisa a Deus e a gente conversa com Deus, muitas vezes a gente sente assim, parece que Deus não está ouvindo. A gente está falando, está pedindo, parece, tem aquela sensação de que Deus não está ouvindo. A Bíblia explica, pastor, por que algumas orações parecem não ser atendidas? Sim, Rose, explica. Só fortalecendo uma frase aqui sobre o tópico anterior, quem só pede e não adora transforma a oração em uma lista de compras, mas quem adora antes de pedir transforma a sua vida em um altar de adoração. Uau. Profundo isso, né? Amém. Agora veja, existe um texto, Rose, na Bíblia, Isaías 59, versos 1 e 2, que eu gosto de citar ao explicar esta questão, né? Porque às vezes parece que Deus não nos ouve. O texto diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas, agora olha isso aqui, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Deus, na realidade, Rose, sempre nos ouve, mas nem sempre responde do nosso jeito ou no nosso tempo. Às vezes, há pecados não confessados. Lembra da oração de confissão? Sim. Às vezes, há falta de perdão, nós não liberamos o perdão para o próximo. E isso é importante, sabe? Ou simplesmente existem propósitos divinos maiores que nós ainda não entendemos. E aí está o porquê, que muitas vezes parece que Deus não está nos ouvindo, né? Agora, o silêncio de Deus não é ausência, muitas vezes é estratégia. Enquanto você ora por uma resposta, Deus já está trabalhando em uma solução. Creia nisso. Importante, que importante essa informação, não é, Raul? Sim, muito bom e profundo. Pastor, qual que é o papel da oração em uma situação na qual a gente está esperando a cura física de uma pessoa? Ok. Raul, este tema, do início ao fim, é um tema amplamente bíblico e louvado seja Deus por isso, né? Mais uma vez eu quero citar um texto e vocês vão me ver citando vários textos aqui, né? Tiago 5, 14 até o 15 diz que está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele e a oração da fé salvará o doente. Veja, o que precisa ficar claro aqui é que a oração não é mágica. É expressão de fé, expressão de dependência. Ela convida, quando eu digo ela, a oração, convida Deus a agir no corpo, mas também de forma espiritual, ou seja, convida Deus a agir no físico e no espiritual, trazendo muitas vezes a cura física, mas sempre vai trazer a cura espiritual. Isso é importante. Então a oração, ela precisa ser feita, ela precisa ser realizada. E nós podemos pedir para Deus a cura física. Muitas vezes isso vai acontecer. Nem sempre. Mas a cura espiritual você pode ter certeza que sempre será atendida por Deus. Amém. Amém, amém. Eu quero ler algumas participações, o pessoal mandando pedidos de oração aqui também, compartilhando experiências. Essa aqui é uma participação anônima, diz assim: minha mãe também teve câncer de mama, mas graças a Deus não precisou retirar a mama. Eu não quero que diga meu nome, mas peço que vocês orem por ela. Claro, vamos orar, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, não é? A Josi diz: Rose, quando minha mãe, aos 76 anos, recebeu o diagnóstico de câncer no intestino, fez a cirurgia, o médico disse que já tinha metástase e que ela viveria somente mais 2 anos. Eu orei e Deus atendeu a minha oração. Minha mãe viveu até 92 anos e livre de câncer. Deus seja louvado. Olha aí, contradizendo o diagnóstico, os milagres fazem isso. Que bom que você pôde passar mais tempo com sua mãezinha, querida ouvinte. Muito, muito importante você compartilhar essa experiência aqui com a gente. E pastor, a gente agora quer falar de fé, né? Jesus curava muitas vezes, ele dizia assim, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. Sim. Então, ajuda a gente a entender isso. A cura depende realmente do tamanho da fé de uma pessoa? O senhor vai responder depois do intervalo, combinado? Depois do nosso intervalo, o senhor volta dando essa resposta. Você já teve essa dúvida, querido ouvinte? A cura que Deus tem para mim vai depender do tamanho da minha fé? Pergunta difícil, não é? A gente vai buscar essa resposta depois do intervalo. Mantenha a sintonia, a gente volta já. A Novo Tempo preparou um material especial para você que gosta de aprender ouvindo. O Deus que Fala é um guia de estudos da Bíblia inteiramente em áudio. Ideal para escutar enquanto se exercita ou descansa no conforto da sua casa. Envie agora uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12982000062 e comece agora. A água é vida. Ela melhora o humor, Ajuda na digestão do corpo, Reduz os riscos de câncer. controla a pressão sanguínea, garante uma pele hidratada e saudável. Elimina substâncias tóxicas do corpo. ajuda a absorver nutrientes. E melhora o funcionamento do cérebro. A água é essencial para a vida. E você, já bebeu água hoje?
Uma campanha da Rádio Novo Tempo. O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. A gente entende a beleza do plano de Louvor e adoração. pra mim, se acostuma comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim. A música não para. Ouça todos os dias aqui. Muito mais feliz. Muito mais feliz. Muito mais feliz. A voz da esperança. A Novo Tempo está em todo o Brasil. Em Poços de Caldas, em Minas Gerais, você pode sintonizar em 97,5 FM. Em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, é 93,9 FM. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a frequência é 97,3 FM. E pela internet é novotempo.com/rádio. Sintonize a sua melhor companhia em qualquer lugar. Na Mira da Verdade é o programa que coloca você frente a frente com respostas diretas da Bíblia. Já vai preparando a sua pergunta capciosa, eu e o Tito vamos estar te esperando. Quer saber mais sobre a vida, fé e espiritualidade? As respostas que você procura estão aqui. E lembre-se, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Na Mira da Verdade, todos os dias, com Tito Rocha e Leandro Quadros, na Rádio Novo Tempo. Vida e saúde. Ei, oi, gente, já estamos de volta aqui na Rádio Novo Tempo. A gente está conversando sobre um assunto tão importante, oração e cura, saúde espiritual aqui no nosso Vida e Saúde. Tá gostando? Você pode fazer seu pedido de oração também, se você está enfrentando alguma doença, algum diagnóstico, tá com medo de algum diagnóstico, compartilha aqui com a gente, manda a sua experiência de oração. Deus te disse sim, Deus te disse não. Como é que você lidou com essa resposta do Senhor? Eu tenho aqui a revista Deus Me Ouve. É uma pergunta, Deus me ouve? Porque quem nunca, né, orou e ficou imaginando que a oração ficou ali agarrada no teto, não é? Como é que a gente deve orar? Já teve essa dúvida? Tem uma posição certa, um momento certo para fazer oração? Quando a gente ora, como é que a gente tem certeza que Deus ouviu? A gente tem certeza? Dá para ter certeza que Deus ouviu? Como é que a gente se reconecta com Deus? É a revista Deus Me Ouve. É um presente, você não paga nada. Você sabe que a Novo Tempo não cobra nem um centavo para você ter essas revistas que são muito bem produzidas. O conteúdo é maravilhoso. O papel aqui, a revista física, gente, é um papel bom. É um papel com qualidade, o tamanho da letra com qualidade, para que você possa estudar a palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Presente para você. Digita pra gente assim, Deus me ouve, você já vai receber o cadastro online. 30 dias está chegando em sua casa, se tudo estiver certinho ali no seu cadastro, e você não paga nada, você só tem que agradecer o carteiro, tá bom? Agradeça ao carteiro. A gente tá juntinho aqui, conversando com o pastor Flávio Souza, ele que é responsável pelas áreas de evangelismo e missão global da Igreja Adventista para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A gente deixou o contato dele para que você comece a seguir o pastor Flávio, para acompanhar o ministério dele, @FlávioSouzaF. Você coloca ali o F. Então, Flávio Souza F. Esse Souza é com Z. Vamos lá, vamos retomar a nossa conversa, o nosso assunto. Os nossos amigos aqui estão participando com a gente, pastor. Eu comentei o seguinte... que Jesus dizia quando salvava, quando curava alguém, a tua fé te salvou. Então é a dúvida dos nossos ouvintes. Isso significa que a cura vai sempre depender do tamanho da fé? Como é que a gente acha uma resposta? Rose, a Bíblia nos ensina que a fé não é medida por intensidade, mas por confiança no poder de Deus. Jesus, certa ocasião, disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda
pode mover montanhas. Eu resumo a resposta a esse questionamento que muitas vezes nós temos dizendo o seguinte: não é o tamanho da fé que importa, mas o tamanho do Deus em que você crê. Então, eu devolvo uma pergunta para os nossos ouvintes nesse momento. Qual é o tamanho desse Deus existente na sua vida? Qual a grandiosidade desse Deus no teu viver? Então, o mais importante é você crer nesse Deus todo-poderoso que está ao teu lado. Amém. Lembrei de uma história, pastor, bíblica, lá em Marcos, 9, quando Jesus, o pai chega para querer que cure o filho dele, e Jesus pergunta: você tem fé? Aí ele falou: eu tenho. E aí ele fala: me ajude na minha falta de fé. Então ele fala que tem, assim, da boca para fora, daí ele pensa e fala: na verdade eu não tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Mas é o que o senhor falou, ele confiava mais em Jesus do que na própria fé dele, o tamanho da fé dele. Mas, pastor, quando a gente fala em oração por cura, ou por outro motivo, a Bíblia apresenta alguma forma correta de orar, alguma forma melhor de orar? Veja, nós temos na Bíblia uma oração modelo, e eu acredito que todos os nossos ouvintes devem saber esta oração de memória, Pai nosso que estás nos céus. E se eu continuasse aqui, você iria recitando, Então, veja, através dessa oração bíblica ensinada por Jesus, fica claro que a oração deve ser, primeiro, sincera, humilde e confiante. Não um discurso simplesmente bonito, mas um diálogo do coração. Deus não escuta o volume da voz, mas ele escuta o som sincero de um coração. Amém, pastor. Amém. Estão chegando aqui também mais pedidos de oração e testemunhos dos nossos ouvintes. A oração da Maria Rodrigues, ela diz: eu tô ligada na Rádio Novo Tempo, eu quero pedir oração por minha prima, ela está internada com uma enfermidade, a gente ainda não sabe o que ela tem, mas só sei que ela está internada há mais de uma semana, vamos orar por ela. É a Olerina Rodrigues, vamos orar, Maria Rodrigues, depois você manda notícias dela pra gente aqui no Vídeo Saúde, tá bom? A Simone de Patos de Minas diz assim: povo abençoado, eu orei pela cura do meu filho contra um câncer. Infelizmente a cura não veio como eu desejava, mas o que me conforta é que foi feita a vontade de Deus, porque durante essa luta eu senti a presença de Deus a cada passo. A cura veio para mim, veio para que eu pudesse suportar toda essa dor. Ô Simone, que lindo o seu testemunho aqui, você entender que Deus te deu essa força para você suportar, não é? E a nossa esperança na volta de Jesus, eu acho que é o que mais move a gente. A esperança do conforto, a esperança de que Ele estará com a gente, de que Ele vai nos guiar nessa caminhada, e a morte aqui não é o fim, não é o fim. Jesus em breve voltará e a morte vai morrer. Bom, pastor, existem pessoas que quando descobrem uma doença, elas abandonam o tratamento médico dizendo que vão confiar apenas na oração. A fé substitui, pastor, o tratamento médico? De forma nenhuma, Rose, sabe? Inclusive, a Bíblia nos ensina a sermos prudentes, Provérbios 22:3, por exemplo, diz que o prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Veja, a fé de maneira nenhuma anula o uso dos meios que Deus providenciou. E nós entendemos que a medicina é também um dom divino. A oração e a medicina devem andar juntas, sabe? A fé verdadeira, ela não vai desprezar a ciência, mas ela vai reconhecer que toda cura vem de Deus, seja pelo milagre sobrenatural e também pelo remédio, pelas mãos de um médico e assim por diante. Então, nós não podemos também, e eu falo isso de forma muito respeitosa, sermos ignorantes ou termos uma fé ignorante. Nós devemos reconhecer os dons que Deus deu aos seres humanos aqui na Terra. E esses dons devem ser também uma bênção na nossa vida. Portanto, eu preciso ter fé, eu preciso recorrer a Deus de forma sobrenatural. Mas eu também não posso negligenciar aquilo que Deus está
dando como saúde para nós aqui na Terra. Precisamos ser prudentes e responsáveis. Ok. Muito bom, pastor. Eu lembrei também de um texto do livro Conselhos sobre Saúde, página 59, onde a escritora diz que Deus ele não opera um milagre quando aqueles que não têm cuidado de si estão continuamente transgredindo as leis da saúde, né? E nenhum esforço eles fazem para se proteger dela. Então, aí ela fala que quando a gente faz tudo o que a gente pode de nossa parte para ter saúde, isso inclui os médicos, isso inclui remédios, isso inclui a gente respeitar as leis da saúde que a gente fala todos os dias aqui no Vida de Saúde. Aí sim a gente pode esperar que os resultados venham, e aí sim a gente pode pedir a Deus que abençoe os nossos esforços. Exatamente. Eu estava me lembrando também do rei Ezequias, lembra? Quando ele sofreu de uma doença e tal. E ali Deus ouviu ali a oração dele, iria curá-lo, ele iria ficar bom, mas foi passada ali uma pasta de figos sobre aquela enfermidade ali, aquela úlcera que ele tinha. Então foi usado medicamento da época também, não é o que valia na época. Verdade. Então Deus ele sempre age com a cooperação humana, né? A maioria das vezes Deus está sempre agindo com a nossa, entre aspas, ajuda, que não tem ajuda nenhuma, que ele faz o milagre, mas tem a nossa pequena parte ali. Pastor, há quem diga, né, que orar pelos outros, por exemplo, por um familiar doente, alguém assim, tem um efeito poderoso, né? A intercessão, ela pode realmente influenciar o processo de cura? Sim, eu até citei, né, o texto de Tiago 5:16, onde o próprio, né, Senhor Deus, através do apóstolo ali, né, Tiago, ele exorta e incentiva, está alguém entre vós doente. Então, nós precisamos orar pelos doentes, nós precisamos orar pelos enfermos, sabe? A eficácia da oração de um justo por alguém, ela tem muito poder e nós precisamos interceder por essas pessoas. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros para que sarareis ou para que sejais curados. O texto é muito claro, né? Então a intercessão, ela fortalece a fé coletiva e convida o céu a agir. Orar pelos outros, eu considero amar de joelhos. Quando nós oramos por alguém, o milagre não acontece só na vida de quem precisa, mas também na vida daquele que está orando. Amém, verdade. Ô Rose, Oi. Nessa revista que a gente oferece, a da saúde, como é que ela chama mesmo? A máquina humana? Máquina humana, né? Acho que aí tem tipo um experimento, digamos assim, que eles fizeram com 2 grupos, né? Que um recebia a oração, o outro não recebia a oração intercessória. E ninguém sabia, nenhum dos 2 grupos sabiam que estavam orando por eles. E um tem uma melhora significativa, né? E os outros não. É bem legal. Então é um estudo até considerado científico, né? É verdade. E que demonstra aí o poder da oração intercessora. E sem contar, Raul, quando a gente sabe que alguém... A gente está passando um problema e a gente sabe que tem alguém orando, a igreja está orando, os ouvintes estão orando. É outra coisa. Tem um impacto no nosso emocional muito forte, não é, pastor? Vai reduzindo o estresse, a ansiedade, porque você sabe que você está debaixo de oração ali. É uma certeza, é uma força. Quando alguém diz para você, vai que eu tô orando, nós estamos orando por você, faz muita diferença. A oração é um grande presente. Exatamente. E há estudos, Rose, né? Há estudos científicos, como bem pontuou o Raul, e que demonstra experiências práticas, né, a respeito da oração intercessória. Então, veja, isso reativa não só na mente de quem está orando, mas quem está ouvindo e quem sabe, veja, só o fato de alguém saber que existe outra pessoa orando por ela, isso cria um impacto emocional profundo, sabe, poderosíssimo e muito positivo na saúde da pessoa. Eu já, como pastor, já vivi muitas experiências em que os próprios médicos, eles diziam assim, pastor, eu fiz tudo o que eu podia,
mas eu peço que o senhor ore por essa pessoa, sabendo que aquela pessoa tinha um vínculo ali com a igreja ou conhecia a gente, e sabe, e nós orávamos. E de repente aquela pessoa começava a reagir, né? O organismo dela começava a receber de uma forma mais eficaz os medicamentos e os milagres aconteciam, né? E o nome de Deus sempre é louvado e exaltado diante de circunstâncias tão poderosas. Amém. Amém, amém. As participações chegando aqui, a pedido de oração da Cris, ela é de Indaiatuba, São Paulo. Minha mãe teve 2 infartos e eu orei muito pela cura. E Deus deu a ela mais uma chance. Peço que vocês orem por ela, porque ela está no tratamento do coração. Beijo da minha família, família de Deus, minha mamãe Conceição. Abraço, dona Conceição, melhoras. Cris, vai mandando notícias dela pra gente também no Vida e Saúde. Mais uma participação. Eu sou um milagre. Quem disse é a Paula. Ela diz, em 2015, minha filha quase morreu. E em 2023 foi diagnosticada com câncer. E através da oração intercessora estamos bem hoje, com a graça de Deus. Amém. Amém. Olha só, ela enfrentou várias lutas. A gente está fazendo uma pergunta muito interessante, pastor. Ela pergunta assim, se a gente pode insistir em alguma questão em oração. Tipo assim, ela diz, orar todos os dias pela questão. Essa coisa da insistência da oração. Porque em algum momento a gente vê assim, eu recebi uma bênção de Deus porque eu orei não sei quanto tempo, quantos anos para que aquilo acontecesse. Até quando? Como é que a gente deve enxergar essa coisa de insistir em oração por uma cura que não acontece? Existe um tempo para a gente poder orar, existe um tempo para a gente poder aceitar e seguir em paz. É delicada essa situação, não é? Sim, sim. Rose, nós precisamos entender um aspecto assim bem fundamental nesse tema da oração, porque veja, a oração, ela não existe simplesmente para obtermos favores ou milagres, né, ou bênçãos da parte de Deus. A oração, como nós dissemos lá no início, ela nos coloca na presença de Deus. Então, veja, eu preciso, toda vez que for em oração, deixar claro, por mais que eu tenha um desejo, por mais que eu tenha uma necessidade, eu preciso deixar claro nesta oração que Deus sempre será mais importante do que aquilo que necessariamente eu estou pedindo. Então, eu vou à presença de Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida, porque Ele é este ser grandioso que já tem me concedido bênçãos que eu nem consigo enxergar. A Bíblia, em Romanos 12 diz, perseverai em oração. Independente do contexto em que nós estejamos vivendo, é nosso dever viver uma vida de oração, estar na presença de Deus constantemente em oração. Devemos insistir até que Deus dê a cura ou a paz para aceitar a sua vontade. Mas o fato é que nós precisamos permanecer na presença de Deus. E nós vamos sim insistir pela cura. Não há pecado nisso. Mas se Deus não der a cura, eu preciso entender que Ele vai me dar a paz para aceitar a vontade dEle. E às vezes o maior milagre é descansar na confiança de que Deus sabe aquilo que Ele está fazendo. Quando o milagre não vem, querido ouvinte, Deus está ensinando a gente a viver nesta terra na presença dEle através da oração. É delicado, Rose e Raul, que eu vou dizer aqui. É profundo, mas eu preciso dizer. Mas sabe, Deus, Ele age de maneiras que nós muitas vezes não entendemos. Mas, por exemplo, tem pessoas que Deus, infelizmente, não pode curar. Porque se Ele curar, essa pessoa vai se perder. Então, muitas vezes, Deus prefere ver a pessoa naquele estado, mas em paz e com forças espirituais para suportar aquela aflição mais salva, do que ver essa pessoa curada e perdida. Entre a manifestação do poder de Deus e a vontade de Deus, que é salvar o ser humano, Deus sempre vai priorizar a salvação do ser humano. Uau. Amém. Muito bom. Pastor, a vida é muito corrida, né? A gente vive numa correria hoje em dia. Então, como que nesse tempo de correria, desânimo,
como que a gente pode manter uma vida de oração, sabe? Constante, verdadeira, mesmo quando os resultados parecem demorados? Uma vez, Raul, eu ouvi um grande pregador da Igreja Adventista dizer, né, e eu estou me referindo aqui ao pastor Alejandro Bulhon, e eu ouvi ele dizer isso pessoalmente. E ele dizia que nós precisamos aprender a orar 24 horas por dia. E eu fiquei pensando, como assim? Orar 24 horas por dia? Como isso é possível, né? E quando a gente ouve, né, um conselho como esse, já vem na mente a gente ficar ajoelhado ali, né? E, enfim. Mas ele explicou a situação. Ele falou, olha, é possível você estar dirigindo e estar conectado o seu pensamento, ou conectar o seu pensamento com Deus. É possível você estar lavando vasilhas, as louças na sua casa e estar conectado com Deus. Sabe, você pode estar até tomando um banho e você pode estar conectado com Deus. Veja, este é o segredo da vitória na vida espiritual e muitas vezes também o segredo para a nossa cura física, estar conectado com a fonte do poder o tempo todo. Sabe, até mesmo no supermercado, quando você for fazer algumas compras, faça o exercício, querido ouvinte. Será que eu necessito disso? Isso vai ser saudável para mim? Isso vai contribuir para a minha saúde? Quando você for trocar de casa ou carro, faça o exercício da oração. Conecte o seu pensamento em Deus. Assim, você vai ter uma vida de oração constante, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Eu compreendo esse texto desta forma, estando conectado com Deus o tempo todo. Orar sempre é viver em constante comunhão, não apenas simplesmente dobrar os joelhos, mas manter o coração inclinado ao Deus durante todo o dia. Quem aprende a conversar com Deus nunca vai andar sozinho. Amém. Nós temos pedidos de oração aqui, pastor. A gente está na reta final do nosso programa. Eu vou pedir que o senhor faça uma oração pelos pedidos que chegaram aqui para a gente, que estão chegando. Nem todos a gente consegue ler, mas alguns mais chegando. A Cláudia comenta, ela é de Capim Grosso, Bahia. Minha mãe foi diagnosticada com câncer e dia 19 vamos receber os resultados dos exames. Mas já estamos confiantes que, independente do resultado, Deus está no controle. Cláudia manda notícias pra gente. A gente gosta de acompanhar aí esses desafios dos nossos ouvintes. A Elizabeth pede oração por Rafaela. A filha dela fez um transplante de rins. Não está muito bem. Que Deus mostre o que está acontecendo. Elizabeth, também vamos orar. A Lu Feijó diz, orei por minha irmã que tinha câncer de intestino, mas a cura não veio. O que me conforta é que ela estava nos caminhos do Senhor. É a Lu Feijó participando com a gente. Querido ouvinte, eu sei que é muito difícil para muita gente compartilhar suas dores aqui. Muito obrigada a você que contou pra gente os seus desafios, as vitórias alcançadas, as bênçãos alcançadas e também o conforto do Espírito Santo, mesmo tendo que lidar com uma situação tão difícil. Nós vamos pedir ao pastor que faça uma oração, pastor, por todas as pessoas que estão na luta com um diagnóstico, buscando saídas, buscando respostas, pessoas também que já têm um diagnóstico pela medicina definitivo e precisam de paz para poder viver esses momentos paliativos. É tão desafiador, humanamente a gente não consegue se imaginar conseguindo passar por um processo tão difícil. Vamos terminar com uma oração, pastor? Vamos sim, Rose. Quero convidá-lo, querido ouvinte, para que você se conecte com Deus de alguma forma. De repente você está até dirigindo o seu carro no trânsito aí, não tem condições de parar, mas conecte o seu pensamento agora e vamos nos unir neste momento de oração. Querido Deus, que privilégio temos agora de nos dirigirmos ao Senhor, o Deus Criador do universo, o Deus onipotente que pode todas as coisas, o Deus onisciente que sabe e conhece todas as coisas, o Deus onipresente que está em todos os lugares, e nós cremos pelos olhos da fé que o Senhor está com cada um de nós nesse momento. Querido Deus, nem tudo nós sabemos, nem tudo iremos compreender, mas para nós, saber que o Senhor está no controle de todas as situações é o suficiente. Nesse momento, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos.
nós intercedemos por cada um dos nossos amigos e amigas que nesse momento sofrem com uma enfermidade, sofrem, Senhor Deus, com alguma situação que o tem levado à tristeza. Por favor, meu Deus, se for possível, se for para a tua honra, para a tua glória, manifeste o seu poder. Cure, liberta, por favor, meu Deus. Mas se não for possível, porque o Senhor conhece todas as coisas, manifeste então a sua vontade e salve a todos nós. Salve cada uma dessas pessoas, para que um dia, quando o Senhor voltar, todos nós e cada uma dessas pessoas possam receber um corpo incorruptível, perfeito, longe da dor, longe da doença, longe das enfermidades. Eu oro, Pai, e peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Amém, querido ouvinte. Que bom ter o pastor Flávio Souza mais uma vez aqui com a gente nessa manhã. Mais uma vez porque a gente já esteve com ele em Vitória, não é a primeira vez aqui no Vida e Saúde. Pastor Flávio, muito obrigada. Mais uma vez, deixa seu contato no Instagram e a gente quer marcar um outro momento com o senhor para a gente continuar estudando a Bíblia. Rose, Raul, eu que agradeço. Agradeço a Lu por ter feito também esse convite. Para mim foi um privilégio. E contem comigo sempre. Eu estou aqui à disposição. Que Deus abençoe os queridos ouvintes e nos siga lá, tá bom? Instagram Flávio Souza com Z, F, para que você possa ver ali os movimentos e também deixar ali os seus pedidos de oração, porque a gente sempre está intercedendo para que Deus realize milagres na vida das pessoas, mas também o nosso desejo é que você, querido ouvinte, esteja no céu, na eternidade. E aí sim, lá nós não vamos frequentar mais hospitais, não vamos sofrer com enfermidades e viveremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Amém. Obrigada, Raul. Até amanhã. Tchau, Valeu, tchau, Raul. tchau. Até, querido ouvinte. NT Notícias. Novo Tempo Notícias. Agora 11h55 no horário de Brasília. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta as penas para crimes sexuais contra crianças e adolescentes de até 14